Bem-vindo, bem-vinda à aula 4 do curso gratuito de leitura corporal do método LCB. Ufa, nós sabemos que a jornada até aqui foi intensa e ostensiva, nós sabemos que você expandiu a níveis importantes. Nós sabemos também que a partir de agora você vai ter muito mais autonomia a partir das soluções para as armadilhas comportamentais que esta aula vai lhe fornecer. Bom, primeiro, vamos fazer um breve relato do que foi abordado até o presente momento. Na aula 1, nós tivemos o Palácio das Emoções, onde, através de um breve storytelling, eu mostrei toda a minha dor, toda a minha destruição e como a leitura corporal me resgatou para uma nova vida. Na aula 2, nós vimos os atos falhos não verbais, como a gente pode ser o agressor nas relações por desconhecimento do método LCB de leitura corporal, principalmente com relação a reconhecimento fisiológico e alguns gestos que deveriam ser banidos das inter-relações. Na aula 3, a gente viu a fisiologia da emoção, que foi quando nós descobrimos juntos que nós somos sequestrados pelo ego o tempo todo. Esse ego, que tem um QE, quociente emocional, relativo a uma criança de 7 anos, controla a nossa fisiologia, distorce a nossa percepção das palavras e situações e nos obriga a ir contra os nossos valores. E nós descobrimos que a gente é refém desse ego há muito tempo. Por fim, nós temos a solução para as armadilhas comportamentais. Ratifico que nós não abordamos todas as armadilhas, que nós não abordamos todos os atos falhos não verbais, que nós não vamos abordar todas as soluções, é impossível nesse curso rápido gratuito de leitura corporal, mas o suficiente para que você se liberte de elementos importantes e para que você reconstrua, mesmo que parcialmente, as suas relações pessoais e profissionais. E o final vai ser ecologicamente sustentável porque você vai incluir as pessoas na matemática relacional. Até onde você tenha lucidez e nós demos para você bastante material para que você se livre desse sequestro emocional, você vai melhorar muito as suas relações. Então, vamos às soluções comportamentais. A libertação das armadilhas emocionais pede que a gente siga um protocolo com 4 passos básicos. Passo número 1, enxergar o ego. Enxergar todas as manipulações, todos os caminhos que ele utiliza, todas as distorções. Para isso, o conhecimento é fundamental. Passo número 2, resistir ao ego. De posse da informação de como o ego manipula sua percepção consciente, vai ficar muito mais fácil você resistir. Mas lembre-se, o princípio da repetição vai fazer com que você vinque o assoalho cerebral e crie novos comportamentos que são diferentes desse que o ego usa de forma automática, porque ele fez uma coleção de repetições, uma coleção de atos específicos que fez com que a sua mente ficasse vinculada a esses automatismos que ele usa muito bem. A partir de agora, com essa consciência, é um processo contrário, ou seja, você vai criar mecanismos de repetição de padrões que incluam as pessoas na matemática relacional. Essa é a base. Passo número 3, educar o ego. Conforme você tiver novos comportamentos que vão gerar resultados salutares, seu ego vai falar: puxa vida, essa sensação é gostosa, é melhor até do que a minha compensação afetiva. Por exemplo, vou acordar às 5 horas da manhã para correr, não vou ouvir a criança ego mandando eu virar para o canto e dormir, a preguiça. E depois que eu correr, vai me dar uma sensação muito boa. É aquela sensação que diz assim: eu estava com preguiça, mas agora que eu fiz, eu agradeço ter me forçado a fazer. É exatamente isso. Teu ego fala: nossa, adorei essa bomba hormonal, tô sentindo o sabor da comida, até o café tá mais gostoso, levantar cedo é muito bom. Significa dizer que se você fizer uma coleção de novos comportamentos repetidos, o teu ego vem junto. É assim que você desenvolve a inteligência emocional, mostrando que existem outros caminhos que não a compensação afetiva. E lembrando sempre de incluir as pessoas na matemática relacional. É assim que a gente desenvolve, de fato, a inteligência emocional, agindo cognitivamente ao invés de reagir emocionalmente em compensações afetivas. Passo número 4, evoluir o ego. A partir do momento em que eu faço uma coleção de novos comportamentos, que eu incluo as pessoas na matemática relacional, eu certamente vou gerar um QE mais adulto, talvez um QE adolescente caminhando para um QE adulto. Conforme eu evoluir o meu QE, vai ficar muito mais fácil de eu estabelecer mecanismos saudáveis de inter-relação. Por quê?
Eu vou enxergar as relações como um adulto enxerga e vou agir cognitivamente como um adulto age, não como uma criança de 7 anos de idade reage o tempo todo. Senta que lá vem a história. Lembra desse jargão da TV Cultura? Bom, é da minha época. Senta que lá vem a história. Esse é o momento de recebermos carinhosamente o nosso parceiro, o ex-aluno e o expert em leitura corporal do método LCB, Marco Scalabrini. Eu pedi que o Marco viesse conversar com vocês e dar um breve testemunho para mostrar que é possível sim desenvolver inteligência emocional de forma prática utilizando a leitura corporal do método LCB. Ele vai vir aqui, vai contar uma breve história e você vai ver o que te espera quando você começar de fato a aplicar esse método. Salve, salve! Como é que você está, Marco? Bem, graças a Deus, muito bem. E estou adorando, estou amando as aulas. Cara, eu estou vendo você participando todos os dias, é uma alegria, cara, te ver aqui. Você sabe que você é uma figura muito querida dentro do Instituto WBR desde sempre, desde que a gente se conheceu em Ribeirão Preto. E o Marco, ele foi um cara que a gente ministrou um curso em Ribeirão Preto, e ele foi um cara que se destacou porque ele é uma pessoa de um brilho interno e de uma generosidade sem tamanho. Então, ele agregou valor, ele fez todos os cursos do Instituto WBR, ele absorveu toda essa rotina para dentro de si e ele foi um dos caras, eu não sei se você sabe disso, Marco, mas você foi um dos caras que nos fez continuar num dos períodos mais difíceis do Instituto WBR, foi quando a pandemia veio e nós, uma empresa de cursos presenciais, tivemos que nos reinventar e nós contamos com a generosidade do Marco, espalhando nos seus grupos e falando para todo mundo. E foi por isso, e também por isso, que pessoas como você estão aqui hoje para mostrar que a filosofia empática do método LCB funciona porque você aplicou com a gente. Bom, vou pedir, então, que você faça a gentileza de se apresentar e conta um pouco como que era a tua vida antes da leitura corporal, do método LCB, e como que ficou depois que você conheceu e começou a aplicar esse método. Palavra sua. Tá joia, tá joia. Realmente fico lisonjeado e não sabia de tudo isso, mas a minha audiência é prova de que eu sou fã do método LCB, que ele funciona, tá? Bom, meu nome é Marco, tenho 44 anos, moro em Ribeirão Preto há bastante tempo e trabalho no ramo de seguros também há bastante tempo, né? E eu fiz o curso presencial em junho de 2019 com a equipe do MBA, né? E naquela época, é muito interessante que naquela época era um turbilhão na minha mente, né? Eu estava passando por almejando um upgrade profissional, né? Eu buscava uma promoção no meu trabalho, no mercado, mas na empresa onde eu atuava, as oportunidades não vinham, tá? Às vezes até apareciam oportunidades externas, né? Mas eu não me sentia confiante para arriscar, né, fora da minha bolha, fora da minha zona de conforto, né? Eu não me sentia confortável para isso, mesmo sendo já bem respeitado no mercado em que eu atuo, né? Pois bem, depois do curso, junho de 2019, pelo curso despertar em mim mais autoconhecimento, conhecendo os meus pontos de melhorias, conhecendo o meu potencial, o que eu tenho de bom para oferecer e aplicando no dia a dia as dicas do curso, eu decidi que eu não deixaria passar mais alguma oportunidade. Tomei como regra de vida não deixar passar mais nenhuma oportunidade. Foi aí que no mesmo ano, em dezembro do mesmo ano, 2019, eu recebi um convite e recebi um convite para gerenciar uma filial de uma seguradora multinacional aqui na minha cidade, tá? E eu posso afirmar com certa propriedade que eu venho desenvolvendo um bom trabalho desde lá. Os números não me deixam mentir. Perfeito. E tudo partiu dessa mudança desse divisor de águas, que foi o curso em junho de 2019, presencial aqui em Ribeirão Preto. Vamos falar, então, de um aspecto importante. Bom, você falou do seu desenvolvimento profissional
Aí eu quero saber de você, como que ficou sua vida pessoal? Assim, a leitura corporal, de fato, ela serviu como ferramenta para inter-relação pessoal, na vida pessoal? Sem sombra de dúvida, mentor. Eu posso afirmar com convicção que o meu relacionamento com a minha esposa melhorou muito depois de eu começar a aplicar a filosofia empática do método LCB. Porque eu aprendi no curso a perceber detalhes que numa conversa, detalhes que até então passavam desapercebidos, né? E que agora eu tenho capacidade, eu consigo interpretar como uma possível insatisfação, uma ansiedade, e que agora eu consigo conduzir de uma maneira melhor, mais agradável, mais amistosa com a minha esposa, né? E não só com ela, de forma alguma, não só com ela, mas de fato, de modo geral, com as pessoas com que eu me relaciono. Então essa mudança também foi drástica, enorme. Não sei se a palavra é drástica, mas que foi estupenda. Impactante. Impactante. Perfeito, impactante. Perfeito. Olha, o que eu posso dizer, Marco, é assim, o que você traz para a gente, principalmente quando você fala no aspecto interrelacional, a sua relação com a sua esposa, as pessoas talvez não entendam, mas a leitura corporal, quando a pessoa, o que ela sente vai ser expresso no corpo obrigatoriamente. Então ela fala assim, eu tenho certeza, dá uma coçadinha, opa, tem alguma coisa aí, então vamos conversar um pouco mais a respeito, é o que o Marco está falando, e isso é primoroso, que é aquela coisa de antes, agora eu converso onde antes eu discutia, então isso é fantástico para uma relação matrimonial. Cara, gratidão imensa por você ter vindo para cá. É breve, infelizmente. Eu queria. Não, mas deixa eu só fazer uma última colocação. Antes, é um agradecimento e uma dica, né? A palavra é sua. Eu sou fã demais do método, então eu sou suspeito para falar. Mas assim, é só para um comentário. Não tem valor monetário que supere ou que pague o valor emocional de uma virada de vida, de uma guinada. Tá? Então, assim, eu recomendo que se inscrevam no curso, aproveitem, tirem o melhor do mentor, da mentora, porque, assim, agora fica a minha gratidão, um agradecimento especial ao mentor, à mentora, por compartilhar conosco, né, comigo em especial, esse conteúdo, que tão valioso, útil e valioso, e que tem me ajudado, né? Modestamente falando, deixa o ego e a arrogância de lado, mas modestamente falando, tem me ajudado a me tornar uma pessoa cada dia melhor. Esse é o meu objetivo. Perfeito. Gratidão, viu? Perfeito. É exatamente sobre isso que eu ia falar, sobre essa sua generosidade de dar um depoimento caloroso como esse, gratidão infinita, porque é importante, Marco, que pessoas do seu nível de expressão, da sua estímulo, uma pessoa referência na sua área de atuação, venha aqui falar de um método que trabalhou o lado humano, né? Que isso reverbera em todos os sentidos. Gratidão imensa do fundo do meu coração. Você é muito bem-vindo. Eu sinto muito que seja breve esse nosso papo. Eu quero um dia fazer uma live com cada um de vocês para a gente falar longamente. Nós temos esse projeto já, quem sabe já acontece esse ano, tá bom? Gratidão, Marco. Que você possa continuar com a gente para sempre. Enquanto eu estiver respirando, você é sempre bem-vindo e depois também. Valeu. Bom, deu para perceber que o Marcos só conseguiu uma ascensão profissional depois que ele desenvolveu inteligência emocional com o método LCB de leitura corporal. Justamente porque ele tomou conta, ele tomou posse cognitivamente de todas as suas potencialidades e ainda melhorou muito a relação com seus amigos próximos, mas principalmente com a sua esposa. Isso não tem custo que pague, como ele falou, não tem custo que pague o seu desenvolvimento emocional. Uma vez que você viu que é possível desenvolver a inteligência emocional a partir do método LCB, nós vamos apresentar 4 das muitas soluções que o método é capaz de conferir para a sua vida. Mas são 4 soluções que, se colocadas em perspectiva, vão mudar de maneira importante todas as suas inter-relações e a sua intra-relação também, seu autoconhecimento. A primeira solução é: dê poder a quem precisa dele. Que poder é esse? É o poder pequeno, é o poder da força bruta, daquela pessoa que esmaga a mão das pessoas, que se sobrepõe, que impõe, que obriga.
se coloca como alguém fisicamente maior nos seus gestos, nas microexpressões, nas manifestações conscientes e inconscientes, ou seja, é uma pessoa que está buscando ser o alfa das relações pelo sistema primitivo, aquele sistema do pavão que abre a cauda, do urso que fica de pé para atacar, do bicho maior. Assim, esse sistema de poder nada mais é do que a subjugação do outro pela força bruta, como aquelas pessoas que cruzam os braços para tirar foto, dizendo que isso aqui é uma postura de poder. Poder? Que poder é esse se é uma postura fechada? Seja muito bem-vindo. Faz nenhum sentido. Significa que isso aqui aumenta o tórax e aumenta o bíceps, mostrando alguém maior, que pelo sistema primitivo tem mais força física, mas isso nem de longe é poder. Poder é o Cristo Redentor que está de braços abertos, com detalhe, note a mão dele. O polegar está recolhido, porque no nosso método, no método LCB, polegar, quando não está simbolizando positivo, filtro contexto, significa ego, ou significa enfrentamento, arma, gun steeple. Steeple de arma, formação de arma, que é aquela posição aqui, ou aquela posição aqui, ou aqui, enfim. Todas as vezes que o ego está exacerbado, o polegar vai ficar em evidência, exceto no positivo, e o Cristo Redentor está de braços abertos e está com o polegar recolhido, mostrando que ele não impõe nada, que ele está de braços abertos para te receber. Diferente disso aqui, que não é poder. Segundo o sistema do método LCB, o sistema empático do método LCB, o verdadeiro poder, a verdadeira liderança é aquela que deixa um legado. O verdadeiro poder vem da empatia, da bondade, da amorosidade. Irmã Dulce, Frei Damião, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Gandhi, Cristo, não os comparando, mas falando filosoficamente sobre a postura deles, era uma postura amorosa e empática. Todos eles, depois que morreram, deixaram um legado. Os déspotas da humanidade, Hitler, Mussolini, que apelavam para a força bruta e impositiva para colocar suas ideias, Mao Tse, Calígula, Herodes, todos eles, quando morreram, não deixaram um legado filosófico. O que significa dizer que somente a amorosidade e a bondade é a verdadeira força do planeta. A delicadeza é empática e deixa um legado. Então, essa força bruta ainda é necessária no mercado de tubarões, na lei do mais forte, na selva de pedra. Só que chegou o momento de evoluir o senso comum para a empatia, porque nada disso é empático. Esmagar a mão das pessoas, espancar as pessoas emocionalmente, impor a opinião, nada disso é empático. Então, nós somos assim. A partir de agora, nós vamos dar esse poder pequeno para quem ainda precisa dele, para quem ainda não foi liberto dessa subjugação, desse sequestro do ego que tem que ser mais forte que o outro. Quando nós damos o poder a quem ainda precisa dele, nós não somos uma ameaça e talvez ele possa nos ouvir e, gostando da nossa ideia, ele vai defender a nossa ideia dentro do mercado de tubarões com a força que ele ainda aplica. Então, dê poder a quem quer o poder não é ser menos, é ser muito, muito, muito mais. Muito mais empático, conectivo, conduzindo as relações para fins sustentáveis. Solução número 2. Conduzir as pessoas sem manipulá-las. A diferença entre condução e manipulação é que na manipulação ganha só o manipulador, e quando o inconsciente do outro descobrir essa manipulação, certamente haverão muitos atritos relacionais. Na condução, os fins são ecologicamente sustentáveis com mínimos ganhos para todos os envolvidos. Nós vamos incluir as pessoas na matemática relacional. Agora que você conseguiu pelo menos ver algumas das armadilhas do ego nesse curso gratuito de leitura corporal, você já tem material suficiente para sair desse sequestro e incluir as pessoas na matemática relacional. Quando você conduz as situações e que no fim as pessoas tenham mínimos ganhos, todas as partes envolvidas no processo tenham mínimos ganhos, nós conseguimos, de fato, equilibrar as nossas relações. A gente ganha menos no individual, mas a gente ganha muito mais no coletivo e na fidelização.
Solução número 3, aplicar o conceito da firmeza suave. Eu gosto muito desse conceito, justamente porque ele vem do Cristo, filosoficamente falando. Cristo tinha a medida exata para cada pessoa. Muito forte, machuca. Muito suave, não transforma. Assim, em cada situação, ele agia com QE adulto, com quociente emocional que incluía as pessoas na relação. Ou seja, incluía as pessoas na matemática relacional. Ele sabia a pressão exata para aplicar em cada situação. Tem aquele momento onde a mulher adúltera seria apedrejada e os doutores da lei, de forma ardilosa, perguntaram: e aí, mestre, a gente apedreja ou não? Se ele falasse que sim, a lei amorosa dele já era. Se ele falasse que não, ele seria preso, porque ele estaria contra a lei. Ele pegou uma pedra na mão e inteligentemente falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele transformou aquele comportamento de senso comum, aquele pensamento de turba, e individualizou cada pessoa daquela multidão, fazendo com que cada um fizesse uma autorreflexão e pensasse: eu tenho pecado, eu não vou atirar a pedra. Inclusive os doutores da lei, que queriam prendê-lo e não conseguiram. Ele percebeu a armadilha e saiu inteligentemente dessa armadilha de uma forma a gerar um conhecimento para todo mundo, a gerar uma autorreflexão, a gerar uma lição. Ele, como Cristo poderoso, poderia fazer a mulher desaparecer, as pedras virarem pó, mas ele preferiu inteligentemente usar a pressão correta para dar uma resposta que gerasse um conhecimento que ainda dura até hoje. Ou seja, isso é deixar um legado. Isso é aplicar a firmeza suave. Com o método LCB de leitura corporal, nós vamos extrair das pessoas tudo o que elas estão sentindo, expresso através de gestos, microexpressões e alterações fisiológicas. É muito mais fácil aplicar a pressão correta, muito forte machuca, muito fraco não movimenta, sabendo como a pessoa está momento a momento, em tempo real. Assim, nós conseguiremos conduzir as relações para fins ecologicamente sustentáveis com mínimos ganhos para todos os envolvidos. É assim que nós vamos conseguir transformar as nossas relações. Esse firme e suave é a honestidade amorosa. Existem pessoas que dizem: eu sou autêntico, falo o que eu quiser, dou a quem doer. Bom, isso é uma medida do ego. Eu, ego, firo todo mundo para me satisfazer. Isso não é um valor. É vendido como um valor, mas não é um valor. O que é um valor? Eu sou empático. Eu falo aquilo que não vai gerar um desconforto para o meu semelhante, porque ele está incluído na matemática relacional. Até onde seja possível, eu vou negociar as minhas palavras, os meus valores e todos os referenciais para que todos tenham ganhos minimamente igualitários. Não é socialismo, é meritocracia. A cada um que lhe é de direito, até onde vai a nossa noção do que é o direito do outro, do que é o nosso direito. Mas ainda assim, é muito melhor do que falar doa quem doer. Então, a firmeza suave, através do método LCB, onde eu extraio da pessoa, legendo inconsciente dela tudo que ela está sentindo em tempo real, com a interação do método LCB, sei por que ela está sentindo, ou seja, o que ela está pensando em tempo real, eu consigo aplicar a pressão correta e conduzir as relações para fins muito mais salutares. Solução número 4. Trocar não fazer o mal por fazer o bem. Até antes da pandemia de 2020, era muito comum a gente ouvir as pessoas falarem: eu sou uma pessoa honesta, não faço mal para ninguém. Isso não basta mais. É preciso fazer o bem, porque o crime é organizado, o bem também tem que ser organizado. Nós precisamos de ativistas do bem, assim como existem os ativistas do mal. E eles são disciplinados e organizados. Nós também temos que ser, se a gente quer mudar esse senso comum, quer mudar essa métrica de que o mal acontece e que é comum. Essa é a métrica do senso comum, o bem é uma exceção. Achar uma carteira com 10 mil reais e devolver tem que ser a regra. Não devolver que deve ser notícia nos jornais. A ideia é que nós consigamos fazer com que o senso comum absorva essa métrica. Mas será mesmo que é possível fazer o bem desse tanto? Comece com atitudes pequenas. Sabe no supermercado aquela fruta que está no chão, na gôndola? Coloca de volta na gôndola. Sabe aquele presunto que alguém deixou junto com o Danone? Coloca no seu carrinho e leva de volta. Mas isso é obrigação do supermercado. Não, é ser humano cuidando de ser humano. Fazer o bem cria trilhas neurológicas que, quando alimentadas, vão nos dar o involuntarismo, ou seja, vão fazer com que nós façamos o bem involuntariamente,
Porque hoje ele é um germe latente. Latente significa que ele não está ativo o tempo todo. Sazonalmente a gente tem atitudes boas, mas o eu-ego tomando o lugar da empatia, ou seja, só eu e não o outro, não permite que eu automatize o bem. Quando eu faço pequenas atitudes, pegar um carrinho de supermercado que está numa vaga de idoso e colocar lá no lugar, pegar uma fruta do chão, devolver na gôndola, um presunto que alguém deixou no Danone e colocar de volta lá no lugar, essas atitudes pequenas vão criar a trilha neurológica de fazer o bem. E isso vai automatizando essa trilha. Então não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. E para isso a gente tem que treinar o tempo todo. Mas será que essas pequenas atitudes vão fazer alguma diferença de fato no planeta ao meu redor de forma importante? Vão. Para isso, eu te convido para assistir um vídeo chamado TrimTab. TrimTab é uma ideia que o método LCB absorveu completamente, nós somos TrimTabers, e você vai perceber que pequenas atitudes simples, não precisa ser a pessoa mais importante do mundo, ou ter os acessos mais importantes, ou ter muito dinheiro, nada disso. Você só precisa seguir o conceito do TrimTab. Então, assista o vídeo e na sequência eu vou te mostrar um outro vídeo de uma TrimTaber de 13 anos de idade que mudou o mundo ao redor dela. Então, vamos ao vídeo. Imagine que você está no comando de um imenso navio, movendo-se em alta velocidade. Como é possível para uma única pessoa mudar o curso de algo tão grande? Para mudar o curso do navio, o capitão gira a roda do leme na cabine de comando. Isso aciona o leme em si, que fica submerso, movendo assim o navio. Mas o leme de alguns transatlânticos pode ser tão grande quanto um prédio de 10 andares. Assim sendo, o que move o leme? Um outro leme minúsculo anexo ao leme grande chamado TrimTab. Graças às maravilhas da engenharia, quando o TrimTab move-se para um lado, cria vácuo suficiente para acionar o leme grande. O TrimTab é minúsculo comparado ao tamanho e ao peso do navio. No entanto, é o TrimTab que determina o curso da embarcação. Às vezes pode parecer que fazer mudanças na vida ou no trabalho é como conduzir um grande navio. Mas o princípio do TrimTab, de que pequenas mudanças podem exercer grande impacto, aplica-se a muitas áreas. Lembro-me de uma grande metrópole que buscava uma grande solução para um grande problema. Nova York estava dominada pelo crime. Para resolver o problema, as autoridades inicialmente achavam que precisavam fazer algo grande, algo heróico, como eliminar desigualdades ou reformar os serviços sociais. Em vez disso, começaram a pensar diferente. E se focassem nos pequenos crimes? Crimes que indicavam desordem na cidade e convidavam a crimes mais graves. Voltaram suas atenções a pequenas violações que ocorriam no metrô. Criaram novas formas de limpar rapidamente as pichações dos vagões. Se um vagão não pudesse ser limpo antes de ter de entrar em operação, era recolhido. Também descobriram que cerca de 170 mil pessoas saltavam as roletas diariamente, evitando pagar passagens, mantendo os trens limpos e combatendo as pequenas violações. A cidade reduziu as transgressões no metrô em 75%. Ao aplicarem o mesmo princípio em diferentes áreas na cidade, a delinquência caiu pela metade e os assassinatos diminuíram em 2/3. Esse exemplo mostra como pequenas coisas podem exercer grande impacto. Mas o princípio do TrimTab também se aplica às pessoas, especialmente no trabalho. Muitas pessoas não estão comprometidas com seu trabalho, não estão realizadas nem empolgadas. A maioria sente-se impotente para mudar qualquer coisa e culpa a organização, o chefe ou sua falta de autoridade. Na verdade, você é a força criativa em seu trabalho e em sua vida. Não importa qual o seu papel, sua contribuição pode fazer diferença. Você pode se tornar um TrimTab. Como? Simplesmente focando no que pode fazer, mesmo que não sejam atribuições do seu cargo. E então fazer pequenos ajustes e melhorias pelo caminho.
Quando Madeleine Cartwright assumiu a direção de uma escola no subúrbio, encontrou uma situação desesperadora. Um prédio com mau cheiro, corpo docente desestimulado, pais não participativos e crianças que estavam ali apenas tentando sobreviver num ambiente insuportável. Madeleine tinha muitas razões para desanimar e até achar que seria impossível mudar a situação. Um dia, ela chamou o zelador para falar do mau cheiro que permeava o banheiro dos meninos. Eu já limpei este banheiro, Dona Madeleine. Mas não parece limpo. O cheiro está vindo do chão. Tem 10 anos de urina no concreto. Não vai sair. Preciso de água quente e alguns escovões. Água quente e escovões? Foi o que eu disse. Então, o que acha? O mau cheiro foi embora, não foi? Foi mesmo. Os comentários sobre o que a diretora havia feito espalharam-se rapidamente. Os alunos e os professores e até mesmo os pais falavam a respeito. E mesmo fora da escola, na comunidade, todos falavam a respeito. Se ela pretendia enviar um sinal claro de que a escola estava mudando, conseguiu. Ela também notou que dia após dia algumas crianças iam à escola com as mesmas roupas sujas. Ela achava que se a criança se sentisse suja e sem atenção, isso afetaria sua capacidade de aprender. Então levantou fundos para comprar uma lavadora e uma secadora e a comunidade ajudou a angariar roupas. Se as crianças vinham com roupas sujas, podiam trocar pelas roupas extras e ir para a aula. Professores e outros voluntários lavavam a roupa e quando as crianças voltavam à tarde, suas próprias roupas estavam limpas e dobradas. Ela continuou a aplicar o princípio do Trim Tab de muitas formas. Logo, todos estavam envolvidos e comprometidos com o novo espírito da escola. Uma cultura de fazer o que fosse preciso emergiu entre os professores e demais funcionários. Juntos, eles enfrentaram de frente e superaram os desafios que impediam que as crianças aprendessem. Eles davam comida, cuidavam das necessidades médicas e até lutaram contra o comércio de drogas no bairro. A escola tornou-se um abrigo seguro para as crianças. Madeleine Cartwright sabia que as crianças conseguiriam aprender se suas necessidades básicas fossem satisfeitas. E se elas soubessem que era isso que se esperava delas. Toda a comunidade respondeu, as médias aumentaram consideravelmente e a escola mudou. Lembre-se, o segredo para o grande é o pequeno. Tornar-se um Trim Tab começa com a identificação de uma necessidade, seguida de ações. Você não precisa ter o cargo mais empolgante ou de alto escalão para ser bem-sucedido, para amar seu trabalho. Todos os dias você enfrenta momentos de escolha, momentos onde você pode escolher ser um Trim Tab. Pode trabalhar além das atribuições do seu cargo, mas dentro do seu círculo de influência e exercer um impacto tremendo. Percebeu como dá? E percebeu que não precisa ser a pessoa mais importante, ter o cargo mais empolgante, é só fazer pequenas ações pontuais, pequenas correções? Bom, antes de eu continuar, eu vou mostrar o vídeo da Andressa, uma menina de 13 anos que, embora tenha sido uma Trim Tabber dentro de um segmento religioso específico, as atitudes dela cabem em qualquer segmento, em qualquer religião e fora dela. Então, com vocês, Andressa.
começo com a meditação. Tem o tempinho das crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem, a gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz imã de geladeira, várias coisas de artesanato, porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória. Então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por esse nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é minha semana, né? No sábado da mesma semana eu me batizei, na outra quinta eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Disse assim: Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram as 45 crianças. O interessante é que através do meu pequeno grupo deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias, isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo. Sempre que eu vejo esse vídeo, eu me encanto porque ele toca fibras bem pontuais e profundas da minha psique, principalmente de toda uma trajetória de vida onde eu imaginei estar fazendo exatamente o que ela fez. Bom, ser um Twin Tabber significa aproveitar cada chance dentro ou fora de qualquer segmento e
trabalhar no sentido de agregar valor a outro ser humano. Empatia é falar com o outro do jeito que o outro gostaria que falássemos com ele e aproveitar cada oportunidade de beneficiar o outro enquanto pessoa, coletivo, sistema, religião, não importa. Ser um Twin Tabber significa ser um ativista do bem o tempo todo, contrariar essa mente chata e cuidado. Quando você recolher um carrinho de supermercado, cuidado para sua mente não criticar. Olha só que absurdo, estão deixando o carrinho aqui, porque o ego vai querer desmontar essa trilha neurológica de fazer o bem. Ele não quer que você automatize o bem. Lembra? O ego não é infiel ao outro nem contra a mente consciente. Mas a mente consciente, que quer tomar atitudes de adulto empático, incluindo todo mundo na matemática relacional, é contra o eu, o ego, a autossatisfação. Vai haver uma briga. Não deixe sua mente ficar negativa. Faça o bem positivado no bem, esqueça quem não fez. Centre a sua atenção e concentre a sua atitude em fazer o bem pura e simplesmente. Seja um Twin Tabber, você também. Nós vamos colaborar, inclusive, para que você se torne um Twin Tabber com muito mais amplitude, muito mais capacidade. Você vai poder fazer a formação de Master Expert em Leitura e Expressão Corporal. Por quê? Você chegou aqui na quarta aula. Você passou pelo sequestro do ego. Você ficou lúcido ou lúcida em relação a esse efeito marionete que o ego fez em você até o presente momento. Por isso, você está habilitado ou habilitada a se tornar um Master Expert em Leitura e Expressão Corporal do método LCB. E por isso, nós vamos te oferecer um acesso facilitado. O curso custa R$ 1.997 na plataforma Hotmart. Você vai adquiri-lo, a formação completa de 51 horas, por 12 parcelas de R$ 97,40. Como o Marcos Calabrini disse, não tem custo esse desenvolvimento emocional e você mudar a sua perspectiva de vida e acompanhar o inconsciente do outro em tempo real para poder melhorar as relações. Detalhe, você tem 3 anos para fazer essa formação no dia que você quiser, na hora que você quiser, você acessa aula a aula, aplica os testes do módulo 1 ao módulo 9, a formação Expert. No módulo 10 é a formação avançada Master Expert e você vai aprender mesmo que nunca tenha estudado nada a respeito do tema, justamente porque a gente vai te conduzir milímetro a milímetro nessa alfabetização do método LCB, da leitura corporal, linguagem corporal e comunicação não verbal. Detalhe, no módulo 10 as aulas são ministradas ao vivo todas as segundas-feiras, das 8 às 9h30 da noite. Você pode, inclusive, assistir essas aulas ao vivo, me fazer pergunta, tirar suas dúvidas e essas aulas são postadas depois no módulo 10. Assim, você tem a chance de se tornar um Twin Tabber com a excelência do método LCB. Eu não sei quanto tempo eu consigo manter esses valores, mas hoje, se você clicar no botão, você vai cair direto na nossa página de venda. Lá tem um vídeo meu conversando com você, mostrando que você tomou uma atitude decisiva para sair desse sequestro emocional que o ego fez na sua psique, no seu consciente, de forma definitiva. Essa oportunidade é o nosso agradecimento por você ser um ou uma Twin Tabber e se permitir sair desse sequestro emocional e nos ajudar nesse movimento de onda para mudar o senso comum, se conectando com outras redes que fazem a mesma coisa. O que nós queremos é desenvolver um mundo melhor a partir de pessoas mais lúcidas, pessoas que colocam luz, acidez sobre a própria sombra. E aí nós podemos nos ver toda segunda-feira ao vivo, caso você deseje, ou você aplica no momento que quiser, na hora que quiser, as aulas e toda a gamificação, que são os testes de conhecimento, e será certificado ou certificada como Master Expert em Leitura e Expressão Corporal, como o Marco que você viu nesse depoimento. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à família WBR. Eu te espero lá no botão no próximo vídeo. Paz e bem.